Olá, seja bem-vindo ao canal Canvas Play. Vamos aqui nesse vídeo fazer a correção das páginas 124, 125 e 126 do livro Ápice de Língua Portuguesa, tá? Na leitura do texto, eu não vou ler o texto hoje, tá bom? Esse texto aqui, ó, pré-adolescente é criança, tá? Lá da página 120, tá bom? Esse texto, tá? Eu já li ele, tá? Inclusive, o link da leitura vou deixar aqui na descrição para você acessar, ou você pode acessar também no final desse vídeo. Para ganharmos tempo, tá? Vou só mostrar aqui o texto, né? Qual é a página, que é pré-adolescente e criança, e vou deixar o link, mais uma vez repetindo, na descrição. Lá eu respondo outras páginas do mesmo texto, tá bom? Então, com esse texto, são várias questões, tá? Já respondi algumas, né, com base nesse texto. E agora vamos responder outras, né, que no caso aqui é a 120 é a página e 121. E as questões que nós vamos responder, tá bom? As questões das páginas 124, 125 e 126, tá bom? Porque as questões da página 122 e 123 já respondi, que inclusive é onde eu faço a leitura do texto, ok? Então vamos lá, né? Nós temos aí linguagem, construção do texto, assunto e partes do artigo de opinião, tá bom? Então temos a questão 1. Marque um X na alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto, tá? Então esse texto, ele vai fazer uma crítica aos adultos que se comportam como crianças. No segundo quadrinho, ele critica a expressão pré-adolescente e estimula para que a criança aproveite a infância, ou ele dá conselhos para as crianças brincarem muito porque no futuro não poderão mais brincar. E por último, ele dá um aviso para as crianças que elas ficarão velhas, né? Então, com base na leitura que nós fizemos, né, no outro vídeo, você vai lá assistir o outro vídeo para ver a leitura, ou mesmo você também pode fazer, né, no livro Ápice, aí na página 120 e 121, na leitura dá para perceber, né, que é aqui esse texto, que há uma crítica, tá? Há uma crítica em relação a esse nome pré-adolescente, tá? Porque o autor vai defender que dos 0 aos 12 anos é criança e dos 13, tá, aos 17 é adolescente, né, jovem, tá bom? E aí esse pré-adolescente ele vai dizer que é como se fôssemos chamar um adulto de pré-velho, né? Pré aquilo que vem antes, né? Pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-provas, antes da prova. Então, pré-adolescente quer dizer que nem é criança nem é adolescente, não. Ele é uma criança que está na parte final da infância, né? Que de 11 a 12 anos. Então é isso, né? Então ele faz uma crítica, né? Então, ele critica a expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Então vai ser o segundo quadrinho, beleza? 2. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em três partes. Veja, nós temos opinião, nós temos argumento e nós temos conclusão, tá bom? Então, o que é opinião? A opinião é a posição que a autora defende sobre o assunto. Então, ela vai dar o ponto de vista dela, tá? Sobre o que ela acha, tá bom? Sobre o que ela pensa. Já o argumento é as ideias dessa autora, né? Os fatos. Então, são exemplos que ela vai dar com base no raciocínio para defender a sua opinião. Então, ela dá a sua opinião e, para fortalecer a sua opinião, ela vai usar argumentos com base em fatos, né? E, por fim, a conclusão, o nome já diz, ela conclui, né? Ela encerra, ela termina a ideia final da autora, né? Ou seja, no final do texto também, ou de algum parágrafo importante, né? Depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos, ok? Vamos lá, responder a questão 2. Então, leia as frases a seguir e indique a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos O para indicar opinião, A
para argumento e C para conclusão. Então, só uma dica. Conclusão só tem uma, tá? Você só finaliza o texto uma única vez. Então, só vai ter uma letra C. Já a opinião e argumento aí vai variar, tá? Então, vamos lá. A primeira, a expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é, tá bom? Não define. Então, é o que, gente? É uma opinião, é um argumento, é uma conclusão. Conclusão não é, porque ela não está finalizando, né? Então, é um argumento, né? Ela está argumentando, está defendendo uma ideia. Aí mais embaixo, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Ó, eu acho, quando eu digo assim, eu acho, eu penso, né, eu acredito. Então isso aqui é uma opinião, né, o que ela acredita ser, né? Mais embaixo, há adultos que se comportam como crianças. Então ela está o quê? Argumentando, não é isso? Está defendendo a ideia. Então, a criança deve aproveitar a infância, porque é uma fase que acaba e nunca mais volta. Também é um argumento, né? Realmente a infância ela não vai voltar. Ser criança é muito importante. Então ela está o quê? Dando a opinião, né? Ela defende que ser criança é muito importante, né? Ela dá a sua opinião. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. Então, por enquanto, né? Por enquanto, por fim, entretanto. Então, dá a ideia de concluir algo, seja uma ideia, seja o texto. Então, aqui vai ser C de conclusão. E o último quadrinho, quem usa a expressão pré-adolescente tem pressa de que a infância acabe. Então, ela também está dando o quê? Uma opinião, né? Então, é isso aí, gente, a questão 2. Vamos para a próxima? 3. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor. Letra A. Para dar a impressão de uma conversa. Como a autora inicia o texto? Que é simples, né, gente? Vamos lá. A autora inicia o texto com perguntas, usando você para se dirigir ao leitor, né? Esse você é equivalente à segunda pessoa do singular, né? Que seria o tu, né? Eu é a primeira, tu é a segunda, ele ou ela é a terceira, né? No caso aqui, o tu pode hoje em dia ser substituído pelo você, tá bom? Então, a autora está conversando com o leitor. B. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal. Então, sugestões, nós temos aí, ó. Quer saber de uma coisa? Mas ela é o quê? Nada? Não é verdade. Vou contar uma coisa. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco. Só 12 anos. Só. Fica um pouco ridículo, não fica? Então a gente está assim bem informal, né? Aquela conversa. Aqui é uma conversa mais informal, como se fosse um professor conversando com um aluno em sala de aula, conversando com um amigo, né? Sem aquela coisa de toda aquela formalidade, tá bom? C. Para qual leitor a autora escreveu o artigo? Sugestão, né? Para crianças que sejam leitoras do suplemento infantil no qual foi publicado, né? Então, há um público específico que vai ler aquele texto, além de professores, tem crianças, né, de uma determinada série, e aí que vai ser convidado a ler aquele tipo de texto, né? Então, quando a autora conversa, ela está conversando com aquele público ali da pré-adolescência, de 11 a 12 anos, né? Que é a faixa etária aí das crianças que estão aí no sexto ano do ensino fundamental 2, não é isso? D. Por que esse tipo de linguagem foi empregado? Para deixar o artigo mais próximo das crianças, dando a ideia de uma conversa, né? Então, quando você faz um texto formal, seguindo toda aquela estrutura, você fica um pouco mais longe, né? Um adulto não, que tem mais experiência, vai compreender. Já a criança, né, nessa fase aí da final da infância, de 11 a 12 anos, ela ainda está, vamos dizer assim, se aperfeiçoando das habilidades leitoras, né? Então é preciso você conversar com a criança de forma mais informal, né? Mais próxima da realidade dela. Então por isso que ele deixa bem claro, né, que é para como se fosse uma conversa, né, para que o leitor sentisse que estava dialogando com a autora, né? Vamos para a próxima. Questão 4. Releia as frases e marque um X nas alternativas que indicam o que as expressões destacadas podem significar. Nós temos aí a letra A. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Tá? Esse por enquanto, ele vai dar uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Ele dá uma ideia do tempo
que a criança deve aproveitar ou ele confirma o que está sendo dito? Então, assim, gente, ele não dá uma ideia contrária, porque a ideia contrária é uma ideia de oposição, tá? Então, ele não está se opondo, pelo contrário, ele está incentivando, né, que a criança aproveite aquele momento livre, né, aquele tempo livre e brinque. Então, a ideia do tempo, né, que é o tempo livre, da ideia do tempo que a criança deve aproveitar. Aproveitar para quê? Para brincar, tá bom? Então, é o segundo quadrinho. Embaixo, indica a expressão que melhor substitui por enquanto, sem alterar o sentido. Porque durante esse tempo, porém. Então, porque use seu tempo livre e brinque. Durante esse tempo, use seu tempo livre e brinque. Porém, use seu tempo livre e brinque. Então, a gente nota que a expressão que melhor se enquadra é a segunda expressão, que tem assim, durante esse tempo, né? Então, durante esse tempo, use-o e brinque, tá? Tá aí, segundo quadrinho, né? O do meio. Próxima. B. Pré-adolescente significa pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Então, essas expressões mas e mas, ideia contrária ao que está sendo dito, confirma o que é dito ou questiona o que está sendo dito. Tá, então, mas também não é adolescente, então dá uma ideia contrária ao que está sendo dito. Ao mesmo tempo, confirma o que é dito? Não. Questiona o que está sendo dito? Sim, o que é questionar? Fazer uma pergunta. Ele questiona, ou seja, ele faz uma pergunta. Né? Então, mas ela é o quê? Ou seja, questiona o que está sendo dito. Continuando. Qual dessas expressões melhor substitui o mas sem alterar o sentido? Tá? Por quê? Não, porque dá uma ideia de resposta. Finalmente? Não, porque finalmente ele dá uma ideia de conclusão. Né? Porém, sim, porém, ele é uma expressão que pode substituir a expressão mais, né? Porque ele vai dar uma ideia contrária, tá bom? Do que está sendo dito. E aqui a gente finaliza a questão, né? As questões das páginas 124, 125 e 126. Só lembrando a vocês que na descrição do link está o vídeo onde eu respondo as questões da página 122 e 123 e faço a leitura do texto, né, pré-adolescente a criança, na página 120 e 121, tá bom? Clique também aqui nesse quadrinho da descrição que você também terá acesso ao outro vídeo. Então é isso aí, comente, curta, compartilhe e deixe aí sua opinião, que ela é de grande valia para que a gente possa melhorar cada vez mais os vídeos aqui do canal. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e em tudo enquanto na sua vida ponha Deus em primeiro lugar, que tudo na sua vida dará certo. Beleza? Tchau, tchau.